Aloha, galera! Salve, salve! Vídeo novo aqui no canal do Surf 360. Agora sim, hein? Passando a régua nessa temporada de 2024. Chegamos ao fim também do calendário no Challenger Series. Não tivemos vitória brasileira na etapa em Saquarema, região dos Lagos do Rio de Janeiro. Mesmo assim, com ótimas e excelentes notícias. 6 brasileiros que vão se juntar àquela nossa seleção já presente no circuito mundial de 2024. E agora, claro, já projetando a participação na próxima temporada em 2025. Então vem junto com a gente aqui nesse vídeo novo do Surf 360, onde vamos detalhar absolutamente tudo. Você já se inscreva por aqui no nosso canal, ative as notificações para não perder absolutamente nada. Pode compartilhar também com toda a galera, claro, aqui pelo YouTube e também lá pelo nosso Instagram, @surf360_. Thiago Blum, hora de passar a régua, hein? Muita coisa para a gente falar por aqui, mas com boas notícias, como eu disse. Mais 6 brasileiros. Vamos igualar aquele recorde, né? Teremos 12 em 2025 no circuito mundial, 11 no masculino e a Tatiana Weston Webb no feminino. Tudo bem, Blum? Tudo bem, Mal, pessoal ligado aqui no canal. Sonhamos com 8 de 10, flertamos muito com 7, terminamos com 6, uma média incrível dessa vez, ao contrário do ano passado, que foi bem mais difícil. O Brasil dominou o Challenger Series e, de novo, vai dominar, pelo menos em número, o CT no masculino. Infelizmente, o feminino só uma vaga de novo, só com a Tati que permanece. Mas no masculino, realmente foi um show. Saquarema fechando esse ano, com grande surf, muita coisa legal acontecendo, principalmente com o David Silva e com o Ed Groja, que apesar de não ter ido bem na etapa, ficou com a vaga também, será o estreante do ano. O Ed até acaba derrotado na terceira rodada em Saquarema, mesmo assim conta com aquela combinação de resultados para conquistar essa vaga no CT de 2025. Mas vamos lá então, Blum, falando especificamente dessa etapa de Saquarema, e daqui a pouquinho a gente passa essa lista toda dos brasileiros no próximo ano no circuito mundial. Tivemos uma decisão em que o Brasil acabou derrotado, né? O DVD foi batido pelo Marco Mignon nesse último dia de competição ali na região dos Lagos. O DVD já sabia dessa classificação, né? Inclusive com certa antecedência em relação a essa final, o DVD já havia garantido o seu retorno ao circuito mundial, mas um último dia também importante para que o Ed Groja carimbasse essa classificação. Como dizíamos há pouco, mesmo fora, né, eliminado precocemente lá na terceira rodada, essa combinação leva o Ed. E dos nossos 6 brasileiros que vão disputar o CT em 2025 com aquela galera que já havia se reclassificado, o Ed é o único estreante, então será o caçulinha também do Brasil em 2025. Verdade, muita coisa aconteceu nesse campeonato de Saquarema. Vamos por parte. DVD mostrou dessa vez na água, e eu conversei com ele logo depois da classificação. Ele falou, pô, dessa vez muito melhor classificar competindo do que ficar esperando. Foi exatamente o que aconteceu com o Ed Groja, né? Tinha uma boa margem ali, ele chegou nessa etapa na 6ª colocação, e a gente já previa que seria bem difícil ele perder 5 vagas e perder a classificação, mas teve que esperar da areia, e muita coisa foi acontecendo. O DVD realmente teve uma campanha incrível, só perdeu para o Marco Mignon na decisão, o Marco que também se classificou durante o campeonato e foi avançando até a final. E um dado muito interessante, o Marco Mignon quebrou uma soberania brasileira em Saquarema, porque somando CT e CS, Championship Tour e Challenger Series, fazia muito tempo que só dava Brasil. Sim. A sequência do Felipe, depois o Iago e o Ítalo vencendo no CT. Em 2022 o CS, o Gabriel Medina ganhou. Ano passado quem tinha ganho era o Samuel. O DVD quase repetiu essa vitória, mas o Marco Mignon conseguiu se meter ali. Vai ser um segundo europeu no Tour do ano que vem. E também a classificação do Ed, como a gente falou, esperando da areia. Mas a notícia triste foi, a pena que deu, foi o Matheus Erdi, que teria sido o 12º classificado, né? Seria o último brasileiro, seríamos 7. O Matheus chegou surfando demais, ao contrário, por exemplo, do Michael Rodrigues, que ficou fora também muito próximo, tinha chegado em Saquarema bem, porque tinha feito uma boa temporada, mas nas 2 últimas etapas não foi bem. Em Portugal, em Saquarema, perdeu precocemente, e isso o tirou do top 10. O Matheus, ao contrário, ele fez 4 etapas não muito boas, né, ruins para o nível que o Matheus pode apresentar, mas chegou em Portugal, conseguiu o 5º lugar, e o que ele fez no Rio de Janeiro, em Saquarema, foi incrível, tirando inclusive uma nota 10 unânime com um backflip absurdo.
e chegou nas quartas de final, no último dia de competição, precisando passar a bateria contra o David Silva nas quartas de final e ainda torcer para que Cade Matson e Levis Lawson, os dois americanos, perdessem. Os dois perderam e o Matheus ficou na boca ali, acabou perdendo a bateria para o DVD, e aí surgiram aquelas críticas de novo, sim, aquela gente chata com aquela palhaçada de falar que o DVD tinha que abrir caminho, que o Matheus merecia. O Matheus merecia, mas o cara tem que conseguir o mérito próprio, na água. E o DVD está ali trabalhando, como ele mesmo disse durante a competição, quando ele acabou a bateria, ele foi entrevistado, ele falou assim, é meu trabalho, eu tenho uma família, eu estou buscando um título, estou buscando a premiação, que é muito importante, cada um fazendo seu trabalho. E depois foi muito legal ver o abraço legal e triste ao mesmo tempo, ver o abraço do Ed Groja com o Matheus, o Ed conseguindo chegar no objetivo e o Matheus de novo pelo segundo ano batendo na trave, ficando em 12º, e o Ed falando, Matheus, sua hora vai chegar, a gente sabe que sua hora vai chegar. Sim. Foi por muito pouco de novo, e realmente esse último dia teve esses altos e baixos aí. Como eu disse, o DVD realmente brilhou demais, e já tinha classificado um pouco antes, o Miguel se classificou nessa etapa também, tinha entrado, já chegou como quarto do ranking, também na mesma situação, bem difícil de perder a vaga, e conseguiu rapidamente. Então, já eram 3 quando começou o Saquarema, e foram os mais 3, Miguel, DVD e o Ed Groja. É uma pena mesmo, aquela imagem do Ed com o Matheus Herdia de cortar o coração mesmo, né? Nesse misto de sentimentos, de sensações desse último dia de competição em Saquarema, ali no Rio de Janeiro, pelo Challenger Series. Então tivemos, ao fim dessa temporada do CS, a classificação com esses 6 brasileiros entre os 10, então domínio absoluto. E olha só, hein, Thiago Blum, nenhum americano. Só o havaiano. Diferentemente daquela invasão do ano passado, não tivemos americanos nesse ano, e sim só o Jackson Butt, o havaiano, que pegou aquela última vaga. A gente tem falado assim que, e acho que pode até dizer, né, uma classificação culposa. Ele não quis, mas sobrou para ele, ele foi lá e pegou. O Jackson entrou muito bem nessa etapa, ele estava bem ranqueado e perdeu de cara, teve uma inflamação no olho, teve outros problemas também, e ele viveu em 2024 o que o DVD viveu no ano passado. Teve que ficar torcendo, e realmente com a eliminação do Matheus Herdi, que era o principal candidato a ficar com essa vaga, e depois, como eu disse, o Cade Matson e o Levis Lawson também perderam. E é incrível, né? O ano passado, o circuito do Challenger Series dominado e vencido por um americano, né? O Cole Hauschman, mas outros americanos, Jake Marshall, o Crosby Colapinto e Michael DeVoe, havaiano, sim, todos os caras foram dominando, e esse ano só o Jackson acabou entrando, nenhum americano, então o número de americanos no CT fica bem reduzido para 2025. Como eu disse, o Brasil vai dominar. Até os australianos, foram 2 australianos que entraram, o George Peter e o Joel Vogan. O Vogan também conseguindo essa vaga em Saquarema, o Peter já estava bem lá na frente. Então, realmente um domínio, e o Marco Mignon acabou terminando o ranking lá em cima porque ele conquistou o título. Então foram 6 brasileiros, um francês, um havaiano e 2 australianos. Realmente os americanos dessa vez decepcionaram, apesar de ter bons representantes já classificados ou reclassificados nesse ano de 2024. E aqui eu tô com o ranking aberto, Blum, para a gente falar um pouquinho, né, desse Challenger Series, o quanto é importante você ser mais constante e regular do que necessariamente você buscar uma vitória. Porque dos 10 que se classificaram, só os 3 primeiros que venceram alguma etapa do CS agora em 2024. Então, o Samuca com a vitória em Portugal, o Ian também com uma vitória, me ajuda a pegar pela memória, em Balito, e o Marco Mignon agora em Saquarema. Os outros 7, então, não tiveram vitórias de etapa, mas conseguiram ali com 2, alguns com 3 bons resultados, chegar a essa zona de classificação. O Mike McDonnell, que é o australiano que ganhou na Gold Coast, que a gente falou aqui, esse cara era com todo respeito, um intruso, sim, ganhou a primeira etapa. O Alan Cleland, um mexicano, que disputou a Olimpíada, um cara com muita capacidade, venceu lá o US Open e não conseguiu se manter, não precisava de muito, tanto que ele terminou na 11ª colocação, sim, indo mal, né? E é muito louco porque a gente... E o Jordan Lawler, que venceu a segunda etapa do CS. Que ganhou lá na Austrália também em Sydney a segunda etapa.
E a gente fala muito dessa questão da constância e do equilíbrio, porque são 6 etapas, valem 4 resultados, e a gente percebe que também é importante a parte final do Sim. circuito, né? A gente falou do Michael Rodrigues, que começou muito bem, Que é uma depois caiu. competição longa, espaçada também, né? Começou Então, em maio esse ano e ó, terminando em outubro, quase novembro. é, Então o trabalho mental para isso também é é longo, né? complicado, é complicado. E assim, você vê, o Matheus Erdi, por exemplo, o DVD tinha já 3 resultados, 3 nonos. Se não me engano, foi o Ed Groja, num episódio que a gente tem no canal do podcast, fazendo uma previsão. O Challenger Series, mais ou menos, se você consegue 4 nonos, você consegue entrar por essa média. De repente não precisa ter um resultado muito expressivo, mas também sendo regular. O DVD tinha 3 nonos quando chegou em Saquarema. Sim. E estava lá para baixo. E aí conseguiu, com a 5ª colocação, ele já conseguiu se classificar. O Matheus Erdi, os 4 primeiros resultados foram muito ruins. Ele conseguiu 2 quintos colocados, deixou ele na porta para entrar. Quer dizer, se ele conseguisse passar mais uma bateria de qualquer um campeonato, ele teria entrado. Então, realmente, essa questão do equilíbrio durante o circuito todo é muito importante. Então, a gente vê que esse ano o Samuel se tornou campeão, né? O ano passado, quem lembra, o Samuel começou ganhando na Gold Coast, e aí passou 4 etapas muito mal, né? Precisou ganhar o campeonato praticamente, se não me engano, ele se classificou chegando na semifinal em Saquarema. Então, realmente é uma coisa de altos e baixos que o atleta tem que conseguir ser constante. No CT vale a mesma coisa, né, Mal? A constância coloca os caras numa situação... Nesse formato novo, principalmente, né? Então, os caras... Acho que o Samuel, por exemplo, foi um que aprendeu bem com o ano passado, com o que ele sofreu, e conseguiu ser bem mais constante e conseguiu a vaga com mais tranquilidade. Mas, realmente, eu sinto muito pelo Michael, porque o Michael tá surfando demais. O Matheus Erdi, então, é um cara que já há alguns anos, e já teve ambos, né? O Michael já participou do CT algumas temporadas, o Matheus, como convidado, teve 3º lugar, em Saquarema 2022 ele ficou em 5º lugar, tem surf, tem capacidade, então realmente é dolorido chegar nessa situação. A gente viu como o Matheus saiu da água, cabeça baixa, surfando bem o campeonato inteiro, altas notas, teve nota 10, então realmente é muito sofrido, porque o cara sabe que vai ter que viver mais um ano, tudo isso de novo, a não ser que, por exemplo, como aconteceu com a Luana nesse ano, né, conseguiu herdar a vaga por 2 desistências e tal, mas não é o caso. Então, realmente é muito dolorido para um cara que tem surf no pé, tem capacidade, perdeu alguns patrocínios, isso é muito importante. Tomara que ele consiga, com a vaga, né? A gente lembra aqui do 11º ao 20º, já tem classificação adiantada para o Challenge do ano que vem, que ele dessa vez, que o ano que vem ele consiga, realmente, porque realmente é muito dolorido chegar numa situação que você perde uma bateria, que acaba não sendo uma bateria, né? Porque ele deixou o processo das outras 5 etapas também, né? Exato, deixou de ganhar, então é muito dolorido. Bom, tivemos o título, então, do Challenger Series em 2024 nas mãos do Samuel Pupo. Aliás, é o primeiro brasileiro que vence nesse novo formato da competição, né? 2021, japonês Kano Igarashi. 2022, italiano Léo Fioravanti. No ano passado, o americano Cole Rauschman. E agora o Samuel, então, levando o título do CS em 2024. E aqui, né, Blum, a gente já falou um pouquinho do fato do Ed Groja ser o nosso rookie na próxima temporada, em 2025, né? Vai estrear ali entre os melhores do mundo. Os outros classificados, né? Os outros 5 já carimbados, né? O Samuca, o Ian, o Alejo, o DVD e o Miguel. Mas eu queria te ouvir sobre o Samuca, porque é o 2º ano em que ele vai, bate na elite, acaba voltando e aí precisa do CS também para buscar essa classificação. Dá para a gente imaginar um Samuel Pupo já diferente na próxima temporada, mais maduro com tudo isso que aconteceu, mais experiente, sabendo jogar o jogo, para talvez não viver esse cenário mais uma vez, porque quando a gente fala da nova geração, a gente sempre olha muito para o Samuca, para o João Chumbinho. O João já teve uma facilidade maior de adaptação, chegou ao Finals na temporada passada, e o Samuca ainda vive essa gangorra. Para 2025, você acha que chegaremos com o Samuel Pupo já mais diferente nesse quesito também? Acredito que sim, ele, como eu disse agora há pouco, ele acho que aprendeu bastante com o que aconteceu ano passado em relação ao CS. É curioso até dizer, né, porque o Samuel, quando estreou em 2022, ele foi o Rookie of the Year, disputou uma final em Saquarema, tinha ido muito bem no Havaí, fez uma temporada incrível de estreia, e depois oscilou um pouquinho. Eu acho que é natural,
o cara ter altos e baixos, são várias Sim. coisas que acontecem durante uma temporada e às vezes um detalhe ou outro interfere num resultado e um resultado interfere no próximo. Eu acho que a mudança também de 5 para 7 etapas de corte vai dar uma brecha maior para né, um espaço para um possível erro, um possível resultado ruim, mas eu acredito sim que o Samuel vai chegar muito forte. E é legal a gente ver essa lista dos 6, né? Os que vão se somar: Gabriel, Ítalo, Iago, Felipe e João no CT. A gente tem um estreante, que é o Ed Groja, caras que foram e voltaram nesse mesmo ano, né? O Samuel, o DVD e o Miguel, e 2 caras muito experientes que estão voltando depois de vários anos, o Ian e o Alejo. Sim. Então, o Brasil tem um pouco de tudo. Esse time que vai ser formado para o ano que vem, tem um pouquinho de tudo. Tem experiência, tem caras que estão voltando e vão ter que entender como é que funciona, porque realmente o circuito mudou, né? Alejo e Ian não viveram essa questão do corte ainda, vão ter que entender. O Alejo me falou, também conversei com ele depois da etapa de Saquarema, ele falou assim, eu vou ter uma semana, eu vou me dar uma semana de férias, na verdade são 10 dias, é o resto dessa semana agora, pós-Saquarema, mais uma semana de férias para a família e já vou começar a me preparar. E a gente lembra que o calendário, como a gente falou no último vídeo, começa com Pipeline, que é uma condição extrema, e depois muda para piscina, que é completamente diferente, e depois vai para Salvador, Portugal, são coisas, né, bem diferentes, então os atletas vão ter que entender também como funciona essa logística e essa questão física, então vai ser muito legal de entender, e o Ian abriu mão das 2 últimas etapas do CS já para começar uma preparação e cuidando de uma lesão, e o Alejo também vai ter que entender como é que funciona essa questão do corte, que é uma novidade para eles. Entre etapas, de fato, é muito difícil buscar essa adaptação, né, o entendimento. Então, agora, o quanto antes eles já puderem montar, né, essa programação toda para 2025, é sempre mais interessante. Bom, então o Bloom já passou a lista, né? Só para recapitular por aqui, então, os 6 que estão chegando agora via CS, os irmãos Pupo, Miguel e Samuel, Ian, Alejo, DVD e o Ed Groja se juntam a Gabriel Medina, Ítalo Ferreira, Felipe Toledo, Iago Dori e João Chumbinho, 11 classificados no masculino. Matando o recorde de brasileiros, né, na primeira divisão. Igualando, né? Igualando o recorde, já, se eu não me engano, em outros 3 anos, em outras 3 edições que nós tivemos esse número de 11 na chave masculina do circuito mundial. Infelizmente, no feminino, em 2025, a não ser que algo aconteça como nessa temporada e a Luana receba uma das vagas ali como convidada, caso haja alguma desistência, teremos mais uma vez só a Tatiana Weston Webb, a Lulu e a Sofia tinham chances, né, de classificação, acabaram caindo nas quartas de final e aí perderam essa possibilidade de chegar à altura em 2025. Blum. É uma pena, mas era uma coisa que a gente já tinha esperado depois das primeiras etapas, porque o funil do feminino é muito apertado. Né? São 5 atletas só, é muito difícil. E você tem que ter aí sim, no feminino você tem que ter um resultadão para ter uma margem de pontuação para se colocar ali na frente. Quero destacar principalmente a Sofia, uma evolução incrível do ano passado para esse. A Luana também e a Laura Halp também competiram no ano passado. Esse ano teve a Tainaí, que é o que estreou no CS. Mas a Sofia cresceu muito, entendeu muito bem a competição, teve 2 resultados muito expressivos, surfou muito bem em Saquarema, competiu muito bem. Por pouco não chegou nas finais, ela precisava chegar na decisão e ganhar o campeonato, era muito difícil, a gente sabia disso. Mas o feminino a gente vê uma leitura muito clara de que você precisa de um resultadão, né? Porque a gente falava do masculino de você ser constante, no feminino, como são só 5 vagas, já não serve muito, né? A própria Luana, por exemplo, ela chega em 2 quartas de final. Teve um vice-campeonato. Vice-campeonato, né? Na primeira etapa do CS e uma oitavas também. Mas faltou aquele resultadão. Então, no feminino, como esse buraco muito apertado, mais cara, embaixo, né? É muito apertado, tem menos competidoras no CT, são menos vagas, o rebaixamento do CT para o CS é mais complicado. É muito difícil, cara, é muito difícil. E essas meninas estão surfando muito bem. A Luana manteve o nível, acho que onde ela está realmente é um nível, ela tem que subir um degrau para ela conseguir competir em alto nível, como ela já conseguiu competir em algumas etapas do CT. Laura e Sofia
cresceram muito nesse ano. A Sofia teve bons resultados. Acredito que o Charlão sabe muito bem o caminho que tem que ser tomado, qual é a linha que tem que ser tomada. A Sofia está muito mais forte, a gente percebe que ela está muito mais agressiva nas manobras, muito mais confiante nas manobras. Então, mas é isso, precisa ganhar campeonato, precisa chegar em final, precisa se repetir. Porque quem desce por exemplo, a Sally Fitzgibbons, que ganhou, né, ela foi primeira colocada no campeonato, muito experiente, mas ela tá nesse ioiô, ela tá nesse meio, ela não tá nem conseguindo se manter na elite, mas também não tem dado espaço para ninguém, ela sobra no CS. Aí pintou a Erin Brooks também como uma novidade, que ganhou uma etapa e já largou na frente e se manteve muito bem, mas, por exemplo, a Luana ganhou da Erin, né, nesse campeonato, em Saquarema. Sim. A Erin defendia o título do ano passado. Então, é um nível muito alto e eu acho que as meninas do Brasil têm que subir e evoluindo. Sim. A Luana já teve experiências no CT, não conseguiu de novo a vaga no CS. E principalmente Sofia e Laura cresceram demais como competidoras e como atletas de uma maneira geral. Eu acredito que no ano que vem, mais um CS, mais competições internacionais, mais viagens, mais contato com as principais atletas. A Sofia disputou como convidada a etapa de Saquarema do CT esse ano. Uhum. Faz muita diferença. Então é isso que vai fazer com que elas cresçam e que se coloquem no nível igual ou superior a algumas atletas aí. E se nós dissemos que entre os 10 classificados do masculino, só 3 venceram etapas, das 5 mulheres que conquistaram vaga no CT, 4 venceram etapas. Então só a Vaine Fierro, a francesa, que foi vice agora nessa etapa de Saquarema, que não conquistou nenhuma vitória. E a Sally ganhou 2. Né? A Sally ganhou 2 etapas. A Bella Kenworth, americana, venceu a etapa de Balito. A Isabella Nichols, a segunda etapa do ano lá em Sydney. Exato. E aí quase que eu saí. Quase não, eu saí aqui, na verdade, do ranking. Vamos atualizar por aqui só para a gente passar certinho, mas é isso. E a Erin Brooks venceu a primeira do ano, venceu na Gold Coast, então só a Vaine Fierro. Mas aí chegou em 2 decisões, né? A Vaine acabou derrotada em Balito e agora em Saquarema, e aí com 2 vice-campeonatos conquista também essa vaga mesmo sem uma vitória. E a Vaine, que tem muita experiência, principalmente ondas de consequência. Ela ganhou a etapa de Tiahupo esse ano, né? Como convidada. Como convidada, ela é local de lá e também disputou a Olimpíada. Uhum. Então, e realmente na etapa de Saquarema ela surfou demais, acabou perdendo a final, mas merecidamente conseguiu a vaga. E como eu disse, eu acho que cada vez mais tem que se investir em campeonatos importantes, viagens, ondas de consequência, conhecer melhor os lugares. E realmente acho que esse trabalho está sendo feito. E eu acho que vai acontecer rapidamente, uma delas vai voltar para o circuito. É isso, Blum. Ou estrear no circuito, no caso da Sofia. No caso da Sofia. É isso, passamos a régua então, com esses nossos 12 brasileiros, né, que estarão na elite do circuito mundial em 2025. Claro que acabou o CT, acabou o CS, mas não acabou aqui no Surf 360 não, então fiquem ligados nesses últimos meses do ano, porque teremos novidades certamente, vídeos por aqui, sempre atualizando tudo que acontece nesse mundo do surf. Fechado, Blum? É isso. Então fiquem ligados, se inscrevam aqui no canal do Surf 360, também lá pelo nosso Instagram, @surf360_. Agradecendo mais uma vez a galera que está sempre com a gente da Locals Only e também o pessoal da Board House Brasil. Em breve estaremos de volta aqui mais uma vez no nosso canal. Aloha, valeu galera!